Graça e paz, mais que vencedores. Boa noite para você, para sua família. Que Deus abençoe a todos com muita alegria. Estamos aqui mais uma vez para esse momento glorioso de meditação na palavra de Deus. É muito bom ter você aqui conosco no Anoitecer com a Palavra. Todos os dias estamos aqui, sempre às 18 horas, para esse momento, esse encontro, esses 15 minutos de bênção de Deus, de meditação na palavra de Deus. É muito bom receber você aqui em nosso canal. Gratidão a você que assiste o devocional Amanhecer com a Palavra, você que participa do Anoitecer com a Palavra, você que pela manhã, à noite ou em qualquer horário do dia, dá uma passadinha aqui no canal do pastor Francisco Lima para assistir um dos nossos vídeos. Eu peço a Deus que Ele te abençoe e que você continue sendo fortalecido através dessa palavra. Para mim é uma grande honra entrar em seu lar, em sua casa, mais uma vez, através desse aparelho que você está assistindo esse vídeo. Obrigado a todos que já se inscreveram em nosso canal, que Jesus continue abençoando você. Um abraço fraterno para os membros do canal, que Deus te abençoe, que Ele continue fortalecendo você e multiplicando a sua sementeira. Amém? Meus irmãos, eu quero hoje deixar uma palavra muito tremenda, que está aqui em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Do que esse texto está tratando? Aqui nós encontramos um milagre maravilhoso, quando Jesus curou um paralítico. Mas Jesus fez um milagre não apenas no corpo físico. Jesus restaurou o espírito desse homem, salvou esse homem, e Jesus perdoou os pecados dele, e Jesus com certeza curou as feridas emocionais, porque se ele era paralítico, com certeza ele carregava em sua alma muitos traumas. Muitas pessoas hoje estão traumatizadas, feridas por uma perda que tiveram, por uma situação de desgosto que viveram, por uma situação negativa que elas enfrentaram, quem sabe um problema que estão enfrentando nesse exato momento, e essas situações muitas vezes causam feridas na alma, e muitos estão agora mesmo chorando por essas questões. E eu creio que assim como esse homem foi curado na sua alma, assim como Jesus tocou nele e restaurou a sua vida, com certeza Jesus pode curar você também. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Esse texto aqui é tão tremendo, tem tantas lições aqui, que hoje eu vou apenas ler o texto, deixar uma simples reflexão rapidamente aqui, mas depois eu vou fazer em breve aqui no Amanhecer com a Palavra, o nosso devocional, eu vou fazer uma série aqui de 7 episódios nesse texto. Vai ser uma semana estudando esse milagre extraordinário que Jesus fez na vida desse homem. Amém? Mas hoje eu quero deixar aqui uma rápida reflexão. Quero ler para vocês Marcos 2, a partir do verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Pense num culto abençoado, uma pregação poderosa, cheia da presença de Deus, porque o próprio Deus estava ali. Jesus é Deus, o nosso Senhor, e aquele lugar ficou cheio. Era impossível alguém passar pela porta, porque cada centímetro daquela casa estava ocupada por alguém. Todos queriam ouvir Jesus. É verdade que alguns eram curiosos, outros queriam acusar Jesus. Você vai perceber aqui que os próprios escribas estavam ali, e eles começaram a julgar Jesus pelo milagre que ele fez, pelo perdão dos pecados. Enfim,
tinha gente de todo jeito ali. Mas o certo é, aquela casa estava cheia. E aí o verso 3 vai dizer o seguinte: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, 4 amigos ou 4 parentes ou 4 pessoas contratadas para levarem aquele homem. Não se sabe ao certo quem eram os homens, mas aqui diz que 4 homens levaram aquele homem, aquele paralítico, carregando aquele homem até o local onde Jesus estava. E quando eles chegaram no local, eles tiveram uma surpresa. O verso 4 diz que eles não puderam entrar, não podendo entrar, aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Gente, será que vocês conseguiram entender esse texto? Eles fizeram uma abertura no telhado para descer o paralítico justamente no local aonde Jesus estava. E aí, o verso 5 vai dizer: vendo-lhes a fé, vendo-lhes, plural, Jesus viu a fé dos 4. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não disse você está curado, e sim, os seus pecados estão perdoados. E aí o verso 11 vai dizer: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meu Deus, que palavra gloriosa! Queridos, como eu falei, tem muitas e muitas lições aqui. Então, hoje eu vou apenas deixar uma rápida reflexão, não é? E depois vou voltar no Amanhecer com a Palavra e vou fazer uma série de 7 episódios nesse texto. Mas vejam, Jesus estava em casa, ensinando, e uma multidão estava ali. Isso era comum no ministério de Jesus. Onde ele estava sempre tinha uma multidão, com exceção do momento da cruz, que quase todos o abandonaram, e a maioria que estava ali era crítico, né? Mas o certo é, via de regra, aonde ele estava, aonde Jesus estava, havia sempre uma multidão para receber a palavra, outros para criticarem, outros para perseguirem Jesus. O certo é que ele atraía as multidões. E certamente muitas curas aconteceram naquele dia. Mas há uma cura em destaque, uma cura especial que está aqui em Marcos 2, que é a cura de um paralítico. E essa cura se destaca principalmente pela atitude dos 4 homens que carregaram esse paralítico até Jesus. Já já você vai entender melhor por quê, né? Você já ouviu a leitura, mas eu vou falar mais alguma coisa aqui sobre essa atitude desses homens de não desistirem de colocar aquele paralítico diante de Jesus. Tem muita gente desistindo quando enfrenta um obstáculo. O que você faria numa situação como essa? Tem muita gente desistindo por uma pequena objeção que enfrentam, uma pequena tempestade. Estão caminhando, lutando por uma vida melhor, buscando uma promessa, e logo que se deparam com uma pequena coisa já desistem. Esses 4 homens não, eles não desistiram. Eles estão levando um homem paralítico, literalmente paralítico. Esse homem paralítico, ele representa hoje, né, uma expressão metafórica,
uma linguagem simbólica, esse homem representa hoje todos que não estão conseguindo caminhar no propósito de Deus. Você deve conhecer alguém que não está conseguindo servir a Deus, talvez na sua casa. Todo dia pessoas pedem oração aqui nos comentários e a maioria fala de problemas na família, crises no casamento, na criação de filhos. E certamente muitos que estão aqui assistindo esse vídeo estão passando uma situação assim na sua casa. Um casamento só os farrapos, uma família se autodestruindo, filhos tomando caminhos errados. São pessoas que estão sendo carregadas, pessoas carregadas pelo vício, carregadas pelos velhos costumes, carregadas pela vida errada, estão sendo levadas a cada dia para um abismo. Mas vejam, você deve agir como esses 4 homens e carregar o seu parente ou essa pessoa até Jesus, não literalmente, tá, irmãos? Não é literalmente. Estou falando de carregar, de você não desistir de orar, não desistir de sempre, tendo a oportunidade de falar do evangelho dessa pessoa, porque esses homens aqui não desistiram. Você também não deve desistir de lutar por sua família. Esses 4 homens que carregavam o paralítico não desistiram diante dos obstáculos. Quando se esgotaram todas as possibilidades de se aproximarem de Jesus, eles fizeram algo incomum. Eles tomaram uma decisão inusitada. Ninguém esperava uma atitude daquela, não se tem outro relato de alguém que tenha feito uma coisa tão absurda, né? Tão incomum e inesperada como esses 4 homens. Eles abriram o teto, mas não desistiram de colocar o paralítico diante de Jesus. E aí o milagre aconteceu. Por quê? Porque quem age assim sempre conquista. Aquele leito que o homem levantou, quando Jesus disse para ele: olha, levanta o teu leito, toma o teu leito, né? O verso 12 diz que ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ele carregou aquele leito. Aquele leito havia sido testemunha de muitas tristezas, muitas lágrimas haviam molhado aquele leito, mas agora ele está sendo carregado em seus ombros. Aquilo que carregava o paralítico está sendo carregado por ele. Eu profetizo na sua vida, querido, receba essa palavra, que aquilo que causava vergonha, dor, humilhação e sofrimento em você será governado por sua vida a partir de agora. Foi o que aconteceu aqui. Jesus curou aquele homem e o leito que ele vivia deitado, que era carregado, que servia para carregar aquele homem durante aquele tempo que ele estava enfermo, agora ele está carregando em seus ombros. Aquilo que te humilhava será vencido pelo grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu acredito nessa palavra, que você receba essa palavra e saiba, toda paralisia pode ser curada da sua vida e da sua família nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, que a mão de Deus esteja estendida sobre esta casa e que o milagre que eles precisam aconteça de acordo com a vontade de Deus. Abençoe esse casamento, abençoe essa família, abençoe esta casa em todas as áreas. Que a paz de Jesus seja multiplicada, que a bondade de Deus seja multiplicada, que a consolação do Espírito Santo
seja multiplicada e que a presença de Deus se manifeste nessa casa em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua abençoando a vida de todos, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glórias a Deus. Querido, obrigado a todos que ficaram até o final. Compartilha essa mensagem com outras pessoas lá nos grupos que você participa. Amém? Um abraço. Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.